Peço à deputada Edna Alzir que faça a verificação de quórum. Acoro, senhor Abertura presidente. da sessão sobre a proteção de Deus em nome do povo amapaense. Iniciamos nosso trabalho. Peço à deputada Edna Alzir que faça a chamada dos deputados. Deputada Aparecida Salomão. Deputada Aparecida Salomão, presente. Deputado Augusto Aguiar. Presente. Deputado Charles Marques. Presente. Deputada Cristina Almeida. Deputado Dr. Furlan. Presente. Deputada Edna Alzir, presente. Deputado Fabrício Furlan. Presente. Deputado Haroldo Top Fiat. Deputado Jaci Amanajás. Presente. Deputado Jaime Pérez. Deputada Janete Tavares. Presente. Deputado Jori Oeiras. Deputado Júnior Favacho. Presente. Deputado Cacá Barbosa. Presente. Deputada Luciana Gurgel. Presente. Deputada Maria Góes. Presente. Deputada Marília Góes. Presente. Deputado Maxi da ABB. Presente. Deputado Oliveira Santos. Deputado Paulo Lemos. Presente. Deputado Pedro da Lua. Deputada Raimunda Beirão. Presente. Deputada Roseli Matos. Deputada Roseli Matos, presente. E deputada Thelma Gurgel. Presente. Feita a primeira chamada, senhor presidente. Segunda chamada. Deputada Cristina Almeida. Ausente. Deputado Haroldo Top Fiat. Ausente. Deputado Jaime Pérez. Ausente. Deputado Jori Oeiras. Ausente. Deputado Oliveira Santos. Ausente. Deputado Pedro da Lua. Ausente. Feita a segunda chamada, senhor presidente. Feito a segunda chamada, peço a Vossa Excelência a verificação de quórum. Acoro, senhor presidente. Peço que Vossa Excelência faça a leitura do projeto de lei ordinário 0038/18 do GEA Amapá. Projeto de lei ordinário 0046/2018 do GEA, Poder Executivo, institui a taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento de recursos hídricos. Fazendo a correção, vamos retomar a atualização da matéria aqui em pauta. Item 1, projeto de lei ordinário 0038/2018 do GEA, Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2019 e dá outras providências. Feita a leitura do projeto de lei ordinário, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura do relatório na íntegra. Parecer 0039/2018 da COF. Proposta, projeto de lei ordinário 0038/2018 do GEA. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2019 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Relator, deputado Max da ABB. Item 1, relatório. O governador do Estado, através da mensagem número 058/2018 do GEA, submete à apreciação e à aprovação da Assembleia Legislativa o projeto de lei em apreço, que dispõe sobre as diretrizes que orientarão a proposta orçamentária do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 2019, conforme os fundamentos legais dispostos nos artigos 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, e os artigos 175, parágrafo 12 da Constituição do Estado, e ainda no contexto da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, para o qual avoquei a presente relatoria.
A mensagem do GEA afirma que a Lei Complementar número 101/2000, que descreve as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, reforça a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, com o instrumento norteador de uma gestão fiscal e transparente. Em cumprimento ao disposto nos artigos 119, inciso 13 e 175, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Amapá e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 2019 devem estabelecer as prioridades e metas da administração pública estadual, a estrutura e a organização dos orçamentos, as diretrizes para elaboração e execução do orçamento do Estado e suas alterações, as disposições relativas às despesas do Estado com pessoal, a política de aplicação dos recursos da Agência Financeira Oficial de Fomento, as disposições sobre as alterações na legislação tributária e as disposições gerais com seus anexos, metas fiscais e riscos fiscais. A mensagem do GEA propõe ainda as diretrizes e objetivos estabelecidos no Plano Plurianual 2016 a 2019, em vigência e focado em 5 eixos estratégicos. São eles: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimento da defesa civil e, por fim, desenvolvimento da gestão e finanças. Ressaltando-se a visão por eixo, o que permite reunir ações e prioridades das políticas públicas. Percebe-se que o governo deverá fazer grande esforço para manter estrita observância a todos os parâmetros legais, os quais controlam os gastos do Poder Executivo, principalmente as despesas com pessoal, educação e saúde. Em relação à promoção do desenvolvimento econômico e social do Amapá, nos próximos anos, este deverá ser voltado para, item 1, implementação do corredor de produção e de alimentos no Cerrado Amapaense. Item 2, retomada das atividades paralisadas na mineração e na microindústria, em especial o setor oleiro-cerâmico. Esse cenário econômico aponta previsões das contas públicas estaduais para uma taxa anual de inflação menor, 4,8%, que a atual é de 4,5%. São projeções otimistas, o que exige que se adotem medidas equilibradas de acordo com a capacidade de arrecadação, em especial o ICMS e a evolução do Fundo de Participação dos Estados, principal componente das receitas do Estado do Amapá. Os indicadores macroeconômicos utilizados em âmbito nacional e os indicadores em nível local servem para a elaboração desse cenário e serão a base para a projeção das receitas até 2021. Os indicadores macroeconômicos para a projeção das receitas até 2021 levarão em consideração as projeções feitas pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Produto Interno Bruto, o PIB, previsto para 2019. De 2,50% superior ao previsto para o ano de 2018, que é de 2.030%, representando um aumento de 0,4% em relação às últimas estimativas apresentadas em janeiro deste ano pela Organização Internacional. Sendo que esta receita própria e as receitas de transferência do governo federal, FPE, terão desempenho oscilatório, incerto em 2019, a exemplo do que aconteceu em 2017 e vem se repetindo em 2018. Tudo será condicionado aos aspectos econômicos locais, que, por sua vez, relacionam-se diretamente com o flutuante cenário nacional. Diante dessa situação, o cenário é bastante crítico na projeção das receitas para os próximos anos, tendo como meta as prioridades da administração pública do Estado, o que está descrito na proposta de projeto de lei em apreço, cuja a estrutura e organização dos orçamentos define novos critérios para o cálculo da participação dos poderes e do Ministério Público, bem como as diretrizes orçamentárias que servirão de parâmetro para a elaboração das propostas dos poderes executivo, legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, Judiciário e do Ministério Público do Estado do Amapá, relativos ao exercício financeiro de 2019.
Ressalta-se que a base de cálculo para essas propostas orçamentárias é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, em consonância com o previsto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 175, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Amapá, embasado no que dispõe a Lei número 4.320/1964, obedecida ainda às disposições contidas na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. As prioridades das metas da administração pública estadual para o exercício financeiro de 2019 estão estabelecidas na Lei 1981, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe o Plano Plurianual 2016-2019, desdobradas em eixos e programas. Eixo Desenvolvimento Econômico. Incentivar a produção com oportunidade para todos, desenvolvido através dos programas a seguir. 001, Gerenciamento Administrativo do Eixo Econômico. 006, Desenvolvimento Setorial e Regional. 007, Amapá Empreendedor. 008, Amapá Trabalhador. 009, Desenvolvimento Integrado do Turismo. 0010, certificação do padrão e da qualidade da produção e do consumo de bens e serviços. 0011, recursos naturais, ordenamento territorial e manejo florestal do Amapá. 0012, desenvolvimento rural, agropecuário, agrícola e pesqueiro do Amapá. 0013, promoção e incentivo do ensino, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do Amapá. E o 0033, produção de alimentos. Eixo de desenvolvimento social, tendo como objetivo estratégico cuidar das pessoas com qualidade na oferta da educação, saúde e inclusão social através dos programas. 002, gerenciamento administrativo, eixo social. 0014, atendimento humanizado às crianças e adolescentes. 0015, defesa do cidadão. 0016, Amapá Educando. 018, assistência ao educando. 019, cooperação com instituições nacionais e internacionais para o desenvolvimento da educação. 0020, gestão do Sistema Único de Saúde, SUS. 021, organização das redes de atenção à saúde. 022, vigilância em saúde. 023, promoção e proteção dos direitos humanos. 024, proteção, renda e cidadania social. 025, segurança alimentar e nutricional. 026, gestão do Sistema Único e Assistência Social, SUAS. 027, fomento às atividades culturais. 028, fomento ao esporte e lazer comunitário. 029, gestão da rede de atendimento à mulher. 062, Amapá Jovem. 063, Amapá Indígena. 064, Amapá Afro. Passamos agora para o eixo desenvolvimento da infraestrutura, tendo como objetivo estratégico desenvolver a infraestrutura e logística do Estado do Amapá, descrita através dos programas 003, gerenciamento administrativo, eixo infraestrutura. 030, desenvolvimento da infraestrutura econômica. 031, desenvolvimento da infraestrutura social. 032, regulação e fiscalização de serviços públicos delegado no Estado do Amapá. 034, gestão integrada de mobilidade urbana. 035, desenvolvimento das cidades. Passando agora para o eixo desenvolvimento da defesa social, tendo como objetivo estratégico promover um ambiente de paz junto à sociedade com os programas 004, gerenciamento administrativo, eixo social. 036, prevenção e combate aos sinistros. 037, prevenção e repressão ao crime. 038, custódia e reintegração social. 065, garantia dos direitos do consumidor. Eixo de desenvolvimento da gestão e finanças, tendo como objetivo estratégico respeitar o bem público com gestão eficiente e transparente através dos programas 005, gerenciamento administrativo, eixo gestão e finanças. 039, controle interno das ações governamentais. 040, gestão estratégica de governo. 041, representação judicial e extrajudicial do Estado do Amapá. 042, governo comunica. 043, gestão de desenvolvimento de pessoas. 044, gestão de logística e patrimônio. 045,
Modernização administrativa da Receita Estadual. 046, fortalecimento e gestão da política previdenciária. 048, gestão do sistema de planejamento estadual. 049, zoneamento ecológico, econômico e ordenamento territorial. 061, encargos gerais do Estado. 066, sistema de atendimento ao cidadão. 999, reserva de contingência. Outros poderes e ministérios públicos. Temos como programa 0050, execução do processo legislativo. 051, melhoria no processo legislativo. 052, gerenciamento administrativo do TEJAP. 053, modernização e desenvolvimento institucional. 054, promoção e defesa da sociedade. 055, gestão institucional do Ministério Público. 056, modernização e governança em tecnologia da informação e comunicação. 057, manutenção da ordem jurídica e da paz social. 058, proteção social básica. 059, estrutura física do Tribunal de Justiça do Amapá. 060, controle externo da administração pública. O capítulo 2, que trata da estrutura e organização dos orçamentos descrito pelas categorias de programação, que serão identificados no projeto de lei orçamentário para o exercício financeiro de 2009, serão por função, subfunção, programas, projetos, atividades, operações específicas, unidade orçamentária e fonte de recursos relatos nos artigos 3º ao 7º. O capítulo 3º aprecia as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Estado e suas alterações. No artigo 11 do referido projeto descrito, os dispostos dos artigos 99, parágrafo 2º e 134, parágrafo 2º, todos da Constituição Federal, e nos artigos 93, 112, inciso 9, inciso 19, 125, parágrafo 1º e 145, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Os poderes legislativos, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado, que elaborarão suas propostas orçamentárias para o exercício de 2019, tendo como parâmetro a variação do Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, IPCA, fixado os valores. Item 1º. Assembleia Legislativa, R$ 177.978.280. Item 2, Poder Judiciário, R$ 333.245.504. Item 3, Ministério Público, R$ 166.520.066. Item 4º, Tribunal de Contas do Estado, R$ 78.926.026. Com relação ao capítulo 4º, das disposições relativas à despesa do Estado com pessoal e encargos sociais, estão embasados no disposto da Lei Complementar de número 101/2000, que estabelece os percentuais para a realização da despesa total de pessoal no âmbito dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público do Estado do Amapá, e estão descritos nos artigos 24 a 29. O capítulo 5º, que trata da política de aplicação dos recursos da Agência Financeira Oficial de Fomento, a FAP, é uma instituição especializada na área de microcrédito com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado do Amapá, por meio de políticas de financiamento nas ações de microcrédito aos empreendedores enquadrados nas formas individuais, micros, pequenas e médias empresas, formais e informais, buscando o equilíbrio às desigualdades sociais e regionais, estimulando a geração de emprego e renda, apoio às atividades econômicas voltadas para o turismo, pesca, artesanato, profissionais liberais e transporte, garantindo assim a sustentabilidade financeira. O capítulo 6º visa as disposições sobre alterações na legislação tributária do Estado.
estabelece a exigência do cumprimento do disposto do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101/2000, no que se refere às políticas de desenvolvimento econômico, de atração de investimento e redução das desigualdades regionais no montante da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte e comunicação, ICMS, e as medidas tributárias de proteção à economia amapaense necessário para manter o equilíbrio e sustentabilidade das finanças públicas estaduais. O capítulo 7º, que trata das disposições gerais, onde estão estabelecidas regras para o cumprimento das metas de ajuste fiscais, elaboração de programas financeiros e cronogramas de desembolso mensal estão em conformidade com o artigo 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, para execução orçamentária, prevendo alterações orçamentárias e prestação e consolidação das contas dos poderes e do Ministério Público. Define a forma de execução orçamentária no caso do projeto de lei orçamentário não ser sancionado até o dia 31 de dezembro e estabelece os procedimentos a serem seguidos pelos poderes e pelo Ministério Público. Define a forma de execução orçamentária no caso do projeto de lei orçamentário não ser sancionado até o dia 31 de dezembro. Estabelece os procedimentos a serem seguidos pelos poderes legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, o Judiciário e o Ministério Público, quanto à apresentação de relatórios resumidos da execução orçamentária. A forma diferenciada como deverão ser feitas as solicitações de alterações orçamentárias por elemento de despesa ou por grupo de despesas, de modalidades e aplicações e remanejamentos de despesa e acréscimo de valores na lei orçamentária terão ainda das condicionantes para apresentação de emendas ao projeto de lei que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro seguinte. A LOA. Finalizando a proposta das diretrizes orçamentárias LDO, para o exercício de 2019, o artigo 9º descreve a receita ordinária do Tesouro Estadual com os parâmetros do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apresentação do quadro de receitas ordinárias, a inclusão de relevante anexo para análise da gestão fiscal e da Seguridade Social, sendo os anexos. Anexo 1. Relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais é preparado em obediência à lei RF, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º, que determina que o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais quadrimestrais. As metas fiscais para o exercício 2019 e para os 2 anos subsequentes são apresentadas através dos demonstrativos anexos à LDO, relacionados às metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios, 2019 a 2021. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 2017. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas do exercício de 2016 a 2021. Evolução do patrimônio líquido de 2015 a 2017. Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos de 2015 a 2017. Receita e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores de 2015 a 2017. Estimativa e compensação da renúncia de receita prevista de 2019 a 2021, conforme os quadros a seguir. Nesse momento, para dar continuidade à leitura do orçamento, passarei para a deputada Roseli Matos. Eu quero antes pedir à secretaria que faça o registro da presença da deputada Cristina Almeida no plenário, em plenário. Levando em consideração a análise da avaliação do cumprimento das metas fiscais, o exercício anterior demonstrativo visa dar cumprimento ao parágrafo 2º do inciso 1 do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A finalidade de estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior ao da edição da LDO. Os resultados obtidos durante o ano de 2017 refletiram as diretrizes perseguidas pelo Governo do Estado. A análise do quadro demonstrativo nas metas fiscais LDO vem registrando que a estimativa da receita total do Estado comparada com a realidade econômica ficou abaixo da receita prevista, conforme o quadro abaixo.
No anexo 2 da análise dos riscos fiscais, o financiamento das políticas públicas é constituído por receitas públicas, que deve ser aplicada pelo Estado de acordo com a Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000. Os aspectos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, parágrafo 3º, integrará os riscos fiscais, onde serão avaliados os contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. O cenário nacional apresenta que a economia brasileira tem sentido o impacto da instabilidade política e do endividamento, comprometendo a atratividade para investimentos e negócios, conforme os indicadores macroeconômicos e suas variáveis, considerados para análise dos riscos fiscais e para a elaboração das previsões das receitas públicas para 2018 a 20. No cenário interno do Amapá, para as políticas públicas foram utilizadas as estratégias para otimizar o uso dos recursos em tempos de crise. No caso das contas para o custeio e salários, o Estado manteve a restrição quanto à concessão de revisão geral anual, com promoção da reestruturação de carreiras e tendo como escolha a realização de um ajuste fiscal com cortes e contingenciamento, priorizando os pagamentos e administrando com maior controle as contas públicas. Sabe-se que a principal fonte de receita própria do Estado é o ICMS, e a Secretaria Estadual da Fazenda, já no primeiro trimestre de 2018, registrou um aumento na arrecadação, com melhoria significativa em relação ao mesmo período de 2017, otimizando assim o investimento e implementação em setores primordiais para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, como saúde, educação e moradia, conforme registra a tabela abaixo. Não obstante, há, entretanto, riscos fiscais relevantes, especialmente relacionados ao ICMS, o que pode comprometer o cumprimento das metas, em função de oscilações em segmentos importantes da arrecadação, tais como impasse no fornecimento de combustíveis, taxas de inadimplência no setor público, especialmente CEA, e problemática relacionada à questão fiscal nas unidades federais. Para o comportamento do PIB efetivo e projeções até 2021, a economia fica relacionada à produção dos três setores, ao nível de consumo e ao aumento de emprego. Como medidor de comportamento pela ótica da produção, está o Produto Interno Bruto, PIB. Com relação ao setor agropecuário do Estado, este veio apresentando uma queda na participação do comportamento do PIB. Esse comportamento é reflexo das condições estruturais por falta de investimento em infraestrutura, bem como a dependência do produtor rural nas ações do governo voltado ao campo. Outros aspectos são os fatores conjunturais, como o baixo preparo da mão de obra, pouco ou nenhuma tecnologia e o endividamento do produtor. O setor da indústria vem apresentando uma estabilidade na economia do Amapá, em razão do crescimento da indústria na transformação de bens e serviços. O setor de comércio e serviços do Estado do Amapá vem aumentando sua participação nas atividades econômicas locais, refletindo no comportamento do PIB. Esses, conforme gráficos abaixo. Esses gráficos registram um crescimento real da economia amapaense, o qual pode ser considerado pela seguinte razão: os investimentos públicos pautados no programa de governo do atual gestor, considerando suas diretrizes estratégicas e o fomento do setor econômico. Com relação à variação dos preços, medida pelo Índice de Preço ao Consumidor, o IPCA, na cidade de Macapá, registra-se alto índice de desemprego, bem como a falta de uma política de desenvolvimento na matriz de produção e de emprego coincidente ao ano de 2017. Com relação ao comércio exterior, a balança comercial do Amapá demonstra no ano de 2017 um superávit, de 220.939.898 dólares e um saldo menor registrado em 2016, que foi de 240 milhões
0,46.612 dólares. Tanto as exportações quanto as importações cresceram no ano de 2017. Há de se observar que a recuperação apresentada em 2017 deu-se ao crescimento de 6,79% das exportações em relação ao ano anterior, para conhecimento. Vide tabela a seguir. O mercado de trabalho e emprego em relação à análise do comportamento das admissões e demissões para 2017, os setores que apresentaram as maiores variações entre admissões e demissões de forma positiva foram os serviços 294, seguidos no comércio 151, e o saldo negativo foi a construção civil, de menos 373, seguida da agropecuária, extrativista, caça e pesca, menos 91, serviços industriais de utilidade pública, 14, extrativista mineral, menos 5. Tais registros estão na tabela abaixo. A metodologia empregada utiliza variáveis consideradas como o PIB, o IGP, além da legislação tributária, a receita realizada, fórmula de previsão das receitas públicas, função estatística de previsão e os passos pela elaboração da previsão das receitas públicas. E, finalmente, o anexo 3º, que consta o Plano Previdenciário Civil, que trata do plano de custeio proposto para 2017, o qual prevê contribuição do Estado de 12%, no servidor, do servidor ativo 11%, o inativo e pensionista 11%, sendo essas últimas incidentes sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto do RGPS, conforme previsto na legislação federal, aplicáveis ao RPPS, requerendo planejamento de ajuste imediato, introduzido pela Emenda Constitucional número 20, visando o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de todos os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada pela regulamentação dos regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei Federal 9.717 de 98, e concluindo com os relatórios resumidos da execução orçamentária, dos demonstrativos da projeção atuarial do regime próprio de previdência, plano de previdência civis, plano de previdência militar e os demonstrativos de projeções atuariais em conformidade com LRF, Plano Financeiro Civil e Plano Financeiro Militar. O voto do relator. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista no artigo 175, inciso 2, parágrafos 4º e 5º da Constituição Estadual, e que tem a missão das metas e prioridades da administração pública estadual, direta e indireta, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e seus programas de duração continuada, e que são os eixos de desenvolvimento, esta lei faz a ligação anual entre o Plano Plurianual PPA e a Lei Orçamentária, isso previsto na Constituição Federal de 98, para melhor planejamento governamental, e define os programas a cada ano para o alcance de metas. O papel da Lei de Diretriz Orçamentária é cada vez mais importante a cada ano, pois define com a clareza as orientações das diretrizes e metas da administração pública. Essa importância da LDO é vista cada vez mais nas limitações das propostas orçamentárias dos poderes, e o Poder Executivo reconhece a autonomia, dificultando a interferência nos orçamentos desses poderes, entre eles o Poder Legislativo, Judiciário, incluindo o Tribunal de Contas e Ministério Público. E mais recente, a Defensoria Pública, que vem ganhando espaço e importância em nível nacional e no Estado do Amapá, dá início à sua implementação definitiva, com a realização de concurso público de formação do quadro efetivo e fortalecendo as políticas públicas sociais. Embora a proposta apresentada no projeto de lei 038, de 27 de abril de 2018, não há citação de elaboração de orçamento para a Defensoria Pública, o que trataremos nas emendas do relator. O projeto de lei 038, de 27 de abril de 2018, tem a base e característica dos eixos de desenvolvimento assumido pelo atual governo em 5 grandes temas de políticas públicas, em sua totalidade assim descrita. Prioridades e meta na administração estadual. Primeiro,
eixo desenvolvimento econômico. Segundo, eixo desenvolvimento social. Terceiro, eixo desenvolvimento da infraestrutura. Quarto, eixo de desenvolvimento da defesa social. E quinto, eixo de desenvolvimento da gestão e finanças. Além disso, contempla os programas de encargos gerais do governo e reserva de contingência. Finaliza os programas dos poderes e do Ministério Público, destacando 11 programas estratégicos. Aspecto formal. O projeto contempla novidades na estrutura e organização dos orçamentos para 2019, mantendo a formatação da elaboração no ano de 2018. Nos moldes da nova legislação nacional, observa-se o que preconiza a Emenda Constitucional número 55, de dezembro de 2016, que criou o teto de gastos nos orçamentos para sua elaboração e parâmetros para os gastos nas folhas de pessoal da União, estados e municípios, incluindo o Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e a Defensoria Pública. Além de observar esses tetos, o arroxo da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e o mais interessante é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo IBGE, que tem um parâmetro e a referência na elaboração dos números para as receitas e tamanho dos orçamentos. Observando ainda o artigo 9º do projeto da LDO, as fontes de receita apresentada e a relação das fontes de receitas ordinárias, que facilitam a fiscalização para a arrecadação da previsão do bolo orçamentário, abrange as estimativas da receita ordinária do Tesouro Estadual, tendo como referência o novo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, para a previsão de arrecadação e os fundos estaduais baseados nas receitas. Em sua nova formatação, o governo tenta inovar na redação, trazendo em seu artigo 11 os valores fixos do orçamento dos poderes, calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que abaixo comentaremos no que diz respeito às emendas apresentadas por esse relator. Ainda nesse diapasão, buscando as novidades no projeto de lei 038, de 27 de abril de 2018, que já definido os mecanismos de percentuais de valores mínimos no orçamento dos poderes de forma temporal, substituída pelo IPCA, verificamos que, no artigo 20, o percentual da reserva de contingência é de 1,5% da receita corrente líquida do orçamento para o ano de 2019. Metas do orçamento para o próximo ano, comparativa às propostas de 2018 e 2019. O quadro das metas fiscais para os próximos anos já demonstra preocupação diante dos números apresentados entre os valores constantes e os valores correntes da arrecadação do ano de 2019 e menor para o ano de 2020. Não existe proposta de recuperação da economia mapaense, contrariando o que se apresentava nas metas fiscais da Lei de Diretrizes do ano de 2018, conforme quadro abaixo, demonstrativo 2017, 2018 e 2019. Conclusão. Nessas análises comparativas das propostas do ano de 2018 e 2019, como observado, não ocorre tecnicamente mudanças radicais no projeto de lei de diretrizes para elaborar o orçamento de 2019. Embora as mudanças propostas devessem obedecer às regras que estão consolidadas na Lei Nacional relacionada ao teto de gastos e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é a forma para reajuste do orçamento dos poderes. A regra não foi trabalhada no reajuste dos orçamentos, contrariando a Emenda Constitucional 055, de dezembro de 2016. Os poderes tiveram reajustes maiores e diferenciados do acumulado do IPCA. Podemos observar os valores acumulados nos últimos 12 meses das emendas. No período de leitura e prazos regimentais, tivemos a emenda apresentada pelo deputado Paulo Lemos, e esta relatoria passou a analisar a consistência da proposta da LDO 2019 e aprofundou o seu mérito. Assim, por uma questão regimental e de boa técnica legislativa,
analisaremos abaixo as emendas apresentadas. Opinamos pela emenda de relatoria diante da comprovação de prejuízo das ações de políticas públicas dos poderes constituídos, principalmente por parte do Poder Executivo em suas ações. Emendas ao projeto de lei 038, emenda modificativa 001 ao projeto de lei 038, de autoria do deputado Paulo Lemos. O artigo 11, para efeito do disposto no artigo 99, parágrafo 2º, e 134, parágrafo 2º, todos da Constituição Federal, e nos artigos 93, 112, inciso 19, artigo 125, parágrafo 1º, e artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, os poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria Pública do Estado elaborarão suas propostas orçamentárias para o exercício de 2019, tendo como parâmetro a variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, ficando fixados os seguintes valores: a Assembleia Legislativa, R$ 165.978.288. Poder Judiciário, R$ 333.245.504. Ministério Público, R$ 166.520.066. Tribunal de Contas do Estado, R$ 78.926.026. Parágrafo 1º. Fica estabelecido o valor de R$ 12 milhões retirado da proposta originária do Poder Legislativo para ser aplicado como emenda parlamentar impositiva, executados pelo Poder Executivo, dividida igualitariamente entre os deputados estaduais e indicadas por este, sendo vedado o contingenciamento desse recurso. Passado mais de um ano da proposta semelhante enviada pelo Poder Executivo, na LDO de 2017, e que, na verdade, também não teve êxito, pelo fato de não existir lei no Estado que ampare as emendas impositivas, considerando que as emendas parlamentares são propostas de mudança, remanejamento, inclusão ou exclusão de gastos previstos na estimativa do Estado para o ano seguinte, o orçamento é, na verdade, um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Durante a etapa de análise da emenda de número 001/2018, de autoria do deputado Paulo Lemos, entendemos que a mesma não deve prosperar, tendo em vista que a proposta pretende obrigar o governo a executar a emenda parlamentar, que são recursos indicados por deputados para atender às políticas públicas e pelo qual finalizo sem garantia de inclusão dos recursos para atender as emendas parlamentares, sem o devido processo de amparo legal na existência das emendas impositivas. Dessa forma, como relator, não acatamos a emenda apresentada pelo deputado, concordo com a premissa de modificar o orçamento da Assembleia Legislativa, principalmente diante dos acordos pré-estabelecidos e narrados em ata da reunião extraordinária do Conselho Estadual de Gestão Fiscal, ocorrido em 27 de abril de 2017, no Palácio do Setentrião, em que se definiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em 2,95%, referência base de reajuste no orçamento do acúmulo inflacionário de 12 meses, o que foi aplicado aos demais poderes, incluindo o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Portanto, apresentamos as seguintes emendas abaixo para corrigir situações de competência legal de cada ente da Federação e do Estado do Amapá. Emendas do relator. Emenda de número 01, emenda inclusiva. A atual Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 especifica a forma constitucional de fiscalização e controle de excesso de arrecadação durante a execução do orçamento, o que não observamos na proposta do projeto de lei 038, de 27 de abril de 2018. Essa preocupação na fiscalização, que é papel importante
do Tribunal de Contas. Portanto, a proposta do projeto 038, de 27 de abril de 2018, incluiremos o texto do atual artigo em vigor da LDO, que terá a seguinte redação. Assim, renumeramos os demais artigos. Capítulo 3º, das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Estado e suas alterações. Artigo 13. Cabe ao Tribunal de Contas a fiscalização e controle dos excessos de arrecadação verificados durante a execução do orçamento, devendo emitir relatório do acompanhamento a ser encaminhado à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Os demais artigos do projeto de lei ficam renumerados. Emenda de número 02, emenda inclusiva. Incluiremos novo artigo na proposta do projeto de lei 038, de 27 de abril de 2018, que passa a ter a nova redação e os demais artigos sendo remunerados. Capítulo 3º, das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos de Estado e suas alterações. Artigo 14. Quando da elaboração do seu orçamento, a Assembleia Legislativa destinará até 7% de seu orçamento para ações de políticas públicas na área de saúde, educação, assistência social e segurança pública nos programas e ações de desenvolvimento e apoio de projetos de cidadania e incentivo a eventos artísticos, esportivos e culturais de seu orçamento, através de convênios, termos de auxílio e subvenção social e ou termos de cooperação técnica. Isto posto, voto pela aprovação com emendas ao projeto de lei ordinário 0038/2018, de autoria do Poder Executivo, plenário das comissões, 19 de junho de 2018, relator deputado Max da ABB. Decisão da comissão. A Comissão de Orçamentos e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em reunião realizada nesta data, decidiu pela aprovação do parecer do projeto de lei 0038, de autoria do Poder Executivo. Votos a favor. Presidente, Max da ABB, Janete Tavares, Aparecida Salomão. Feita a leitura, senhor presidente. Está em discussão o referido projeto. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra o deputado Paulo Lemos. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de tirar uma dúvida aí, como vai ser a votação. Primeiro vai ser votado a sua emenda e em seguida a do relator. Obrigado, senhor presidente. Portanto, só para justificar o meu voto contrário, considerando que entendemos, com todo o respeito que tenho ao deputado relator, a toda a comissão, a respeito à posição, aos demais membros da comissão que aprovaram, mas não fui convencido de que a nossa emenda passa por vício de iniciativa, que foi o primeiro dispositivo colocado aqui, tendo em vista que esta casa é exatamente para fazer emenda, alterações. E quem, de repente, pode fazer esse controle, apesar de que a comissão tenha a competência de fazer esse controle, seria o senhor governador, através de um veto lá futuramente. A justificativa é que não tem embasamento legal. Passaria a ter, está aqui na lei. E isso é anual, dá a possibilidade de ser revisto ano que vem, se não deu certo. Ou se nós queremos manter sem preocupação, aí sim, apresentar uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, aí não tem como tirar. Mas aqui dá a oportunidade de ter esse ano, se não for aprovado, ter ano que vem. É a emenda parlamentar, aquilo que a gente quer. Retirando aqui 12 milhões somente do orçamento da Assembleia, para que cada parlamentar com 500 mil possa apresentar emenda para ajudar no custeio do Hospital do Câncer, que vieram aqui ontem, e que vão ter dificuldade de fazer manutenção.
para ajudar no custeio da Fazenda da Esperança, que vão ter dificuldade de manutenção, mas na mão do parlamentar. Na mão do parlamentar. Infelizmente, não conseguimos esse apoio, emenda essa que já existe em outros estados e que é impressionante. Olha, deputado federal e senador, sabe quem vale mais, quem mais emenda traz. Ficou para trás a função legislativa de fiscalização. O cara que é bom é aquele que traz emenda. É em função da dificuldade do nosso estado, nós necessitamos dessa emenda. E por isso, levantei essa proposta que infelizmente não foi acatada pelo relator, mas que vai à votação e fica ao critério de cada um. Quero parabenizar o deputado Max pela emenda inclusiva 01, que traz a responsabilidade de fiscalizar o controle dos excessos de arrecadação. Parabéns. Isso o Tribunal de Contas sempre quis. E é uma caixa preta, independentemente de governo, deputado Dr. Furlan, deputada Cristina, independentemente de governo. A arrecadação do Estado é uma caixa preta. É o governo que controla, apesar da função constitucional de fiscalização do TCE, e agora é reforçado aqui no dispositivo legal. Então isso aqui de suma importância, porque o TCE vai ter acesso à verdadeira arrecadação para que o orçamento seja distribuído. Do mais, eu quero me colocar contrário à segunda emenda, apesar de saber da necessidade de todas as instituições, desse papel que a Assembleia faz, destinando 7% do seu orçamento para convênios, termos de auxílio, subvenção social e termos de cooperação técnica. Aí eu justifico, a função é do parlamentar. Esse recurso aqui ele tinha que ir para a emenda parlamentar, e não a Assembleia, por si só, mediante a mesa diretora, fazer os convênios, porque entendo que essa não é a função típica deste poder. A função típica aqui é legislar e fiscalizar. Tá? Tanto é que a emenda parlamentar, para ser aplicada, necessita que volte para o Executivo. Mas nós colocamos aqui que ela seria impositiva, obrigando o Executivo a aplicar esse recurso. Então, com toda a vênia, com todo o respeito que sempre tive por todos da mesa e da comissão, mais especificamente, declaro o meu voto contrário. A palavra, senhor presidente. A palavra, deputada Roseli Matos. Primeiro eu quero fazer uma correção. Gostaria de externar que a deputada Raimunda Beirão também faz parte da comissão que analisou o orçamento e também foi favorável às emendas e às modificações que foram previstas. Deputado Paulo Lemos, eu acho a sua proposta muito interessante, mas nós temos um problema. Ela não tem uma previsão constitucional. Para que nós pudéssemos realizar essas emendas que Vossa Excelência propôs, nós precisamos primeiro fazer uma alteração à Constituição do Estado. Nós precisamos entrar com uma PEC. Acredito que o deputado Charles Marques, que estudou direito, sabe muito bem como é esse procedimento. Nós teríamos primeiro que mudar a nossa Constituição Estadual, fazer as alterações necessárias dentro da Constituição Estadual, para aí sim nós termos um respaldo constitucional para aderirmos a essa ideia da emenda impositiva, que eu acho extremamente interessante. Não sei se, de repente, tem que ser do orçamento do nosso poder, ou se, de repente, pode ser do orçamento do próprio Executivo, fazendo as alterações dentro do orçamento do Executivo em alguma secretaria, como a CEINF, por exemplo. Então, a ideia em si, ela é louvável, ela não é ruim, não. Só que nós não podemos, em nenhum momento, e aí nós temos que ter cuidado quando nós apreciamos determinadas matérias aqui na casa, votar, de repente, uma determinada matéria, só para atender, com todo respeito, claro, não somente Vossa Excelência, mas a todos, atender, de repente, uma questão individual ou particular de cada um. Mas nós temos que ter cautela com o respaldo constitucional, com o que nos respalda. Então, eu avalio que essa sua proposta ela é pertinente, que ela tem que ser analisada para as próximas, na próxima legislatura, com muito carinho, mas que nós precisamos fazer as alterações necessárias na Constituição do Estado do Amapá, para aí sim nós termos condições
de fazermos as emendas impositivas. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui, este poder, em determinados momentos, eu estou no meu 3º mandato, alguns deputados vão lembrar do que eu vou falar aqui, este poder, por diversas vezes, doutor Furlan, já abriu mão em outros governos de valores consideráveis, deputado Charles Marques, valores consideráveis para a área da saúde, por exemplo, e que, infelizmente, não chegou ao seu destino final. Este poder, por diversas vezes, em vários momentos da sua história, abriu mão, não neste governo, em outros governos, e não chegou ao destino final. Chegou no setor da comunicação social, mas não chegou na área da saúde, que é uma área de extrema importância. Eu avalio que quando a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, apesar de concordar com Vossa Excelência, deputado Paulo, quando diz que não é nossa atividade fim, não é realmente, apoiarmos determinadas instituições, mas, no meu ponto de vista, o que nos motivou a fazer isso, sabe o que foi, senhores deputados e deputadas? É porque a partir do momento, deputado Furlan, deputado Fabrício, que nós, enquanto poder, e aí o presidente Cacá está de parabéns, que nós estamos apoiando entidades como Casa da Hospitalidade, Casa Betânia, Nossa Família, Capuchinhos, Fazenda da Esperança, Diocese de Macapá, é o dinheiro público mais bem aplicado, porque essas instituições todas elas fazem um trabalho de excelência. E aí, sem desmerecer ninguém, mas é a forma clara e convicta que nós temos, que eles vão aplicar e fazer aquele recurso público ser bem gerido, ser bem transparente e chegar lá na ponta, que é o nosso cidadão, a nossa cidadã. Então, eu quero parabenizar a iniciativa do deputado Paulo Lemos, mas dizer que eu vou acompanhar o voto do relator. É isso, senhor presidente. Obrigada. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra primeiro aqui o deputado Marcos, em seguida a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Saudar todos os colegas deputados e deputadas que estão aqui. Saudar aos membros da Comissão de Orçamento e Finanças que compareceram na reunião, foi convocada por urgência. E agradecer ao deputado Cacá de ter aceitado as nossas emendas. Falar para o deputado Paulo Lemos que eu acho que não tem nenhum deputado aqui que não queira fazer uma emenda impositiva. Tá, deputado Paulo Lemos? É uma grita de todos, desde quando cheguei nesse parlamento, a gente pretende fazer isso. Mas não está normatizado na nossa Constituição do Estado. E eu não acho que tem que tirar o orçamento daqui do orçamento da Assembleia também. Então, a gente ainda tem, sim, a oportunidade de fazer para o ano que vem. Vamos fazer a emenda constitucional e fazer a lei de complementar para regulamentar, para saber como vai se dar essa emenda impositiva. E de onde a gente vai tirar? Eu penso para a gente tirar, sim, da CEINF. Da onde eles vão investir? Eu acho que a gente tem que, sim, indicar onde vai sair os investimentos do governo. Eu sempre falo aqui que nós temos 2 tipos de receitas. Para investimento, só se pode fazer de receita de capital. Infelizmente, o Estado não tem receita de capital, a não ser quando ele empresta. Mas nem isso ele pode fazer, deputado Júnior, porque nós aprovamos ano passado para que o governo pudesse emprestar 300 milhões do governo federal por ter sido um dos 14 estados mais que cumpria melhor as suas obrigações com o governo federal, e nós perdemos em 2017, perdemos em 2016 800 milhões de repasse do governo federal. Então, o governo federal, para nos compensar, autorizou o governo do Estado a fazer um empréstimo, ou na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, de 300 milhões de reais. Esses 300 milhões de reais, o governo ia usar 62 milhões para fazer as contrapartidas em obras que estão paradas, e mais de 505 milhões na Caixa, por falta da contrapartida.
Então, esse ano, íamos ter 800 milhões empregados em investimento, que ia gerar milhões de emprego e possibilidade do governo arrecadar mais. Não foi possível, mexeram por Brasília, alguns senadores, e que o BNDES impediu que esse dinheiro viesse para estar esse ano ainda, que era ano eleitoral. Pois bem, não tendo empréstimo e não tendo superávit, é difícil fazer investimento no Estado, que é onde sairiam nossas emendas parlamentares. Tá? Mas a gente tem que prever, se houver, que a gente possa separar uma parte desses valores, não sei se 12 milhões, deputado, que você queria, mas 24 milhões para ter 1 milhão para cada deputado poder fazer, como é no Pará, 3 milhões. Tá? Então, com 1 milhão que a gente faz, ainda dá sim para fazer na LOA. E eu espero fazer. Devo ser, de novo, relator, porque eu sou formado em contabilidade e entendo disso. Então, a gente vai fazer, sim, depois das eleições, essa emenda constitucional e pedir para que o governador normatize ele com uma lei complementar, para dar a possibilidade de saber onde a gente vai investir isso. Não tirando de orçamento de ninguém, mas do próprio orçamento de investimento do governo, para a gente destinar para reforma de escola, construção de ponte, reforma de hospitais, compra de equipamentos, ambulâncias, viaturas para a Polícia Militar. Então, nesse momento, doutor Paulo Lema, era chover no molhado, era jogar 1 litro de água numa piscina, porque não tem normatização. Como é que o governo ia poder executar essas emendas impositivas? Que essa lei não tem, poderia decretar, mas ele não ia fazer, como não fez antes. Tá? Nós demos aqui 1 milhão para chegar para remédio, não chegou. Vamos embora. Como disse aqui o relatório, que nós vamos ter dificuldade com a folha de pagamento. Embora. Viram a previsão de arrecadação para os próximos até 2021, muito abaixo da inflação. Precisamos, sim, investir no agronegócio, na agroindústria. Atrair novas empresas, investir no centro, no distrito industrial, todo equipado, com estrutura para que a empresa possa chegar, já com as licenças ambientais, que isso é um calo aqui para o Estado crescer. Então, deputado Paulo Lemos, a sua ideia é louvável, mas, nesse entanto, não ia ter a eficácia que a gente precisava. E, por isso, a gente acha, se é nosso dinheiro, vamos falar como vamos gastar. E parabenizar aqui o deputado Cacá pela excelente administração, porque esses 7% dão exatamente 12 milhões. Apesar de estar construindo o prédio da Assembleia, reformando o prédio novo, ainda assim, no ano que vem deve sobrar 12 milhões no nosso orçamento para a gente poder ajudar nesses convênios, que é muito importante, tá? E a gente, quem vai gastar não somos nós, viu, deputado Paulo Lemos? Vamos fazer convênio com as secretarias da saúde, quem sabe, com as secretarias. A gente vai passar num fundo específico, agora tem lei dizendo. Vai fazer convênio com conta específica para passar com fim específico daquele convênio feito. Se é para compra de uma ambulância, a Secretaria Municipal vai fazer a compra da ambulância e a Assembleia paga. Enfim, seria uma forma da gente poder cumprir nosso papel também, ajudando a população do Estado do Amapá que mais precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Essa é a minha Palavra, deputado Júnior Favacho. Obrigado, senhor presidente. Depois eu, deputado. Senhor presidente, pela idade, declino primeiro para o deputado Jaci. Aí você está chamando ele de decano, mas Tu está me tudo bem. discriminando, tu está me discriminando aqui. Excelência não está pode com a ser palavra, assim, não. deputado Jaci. Entendeu? Mas eu vou aceitar, Eu realmente, nesse debate, a gente tem muitas dúvidas aqui. Primeiro, a gente devia buscar como é feito lá em cima. É assim? Tem que ter uma PEC na Constituição Federal para ver essa emenda impositiva. Seria até bom buscar lá em cima primeiro, para saber fazer igual a de lá, porque aí fazendo igual a de lá, não teria problema aqui
aqui com a justiça. Esse é um ponto. E nem com o veto do governador. Esse é o primeiro ponto. Nós tivemos em Tocantins, estado, lá são 2 milhões para cada deputado. E não fomos a fundo de como é isso. Não fomos a fundo. Estivemos lá na comissão lá de saúde e não fomos a fundo. Como é que eles fazem? São 2 milhões lá. Tudo bem, o orçamento do Tocantins é enorme para a Assembleia, comparado com o nosso aqui. É muito grande. Mas tem outro detalhe, assim, como é, todos os projetos aqui que demandam recurso do Estado, eu me levanto e sou contra. Se essa emenda que a gente vai fazer seria do recurso do Estado, do orçamento do Estado, ou seria do nosso, que a gente passaria para o Estado fazer isso. Porque quando você vai fazer um projeto aqui que demanda recurso do Estado, o recurso vai pagar, é inconstitucional. Você sabe isso. Eu me levanto, fico só aqui em pé, mas eu me levanto. Então, nesse momento, é a mesma coisa. Para mim, na minha cabeça, é a mesma coisa. Se a gente vai tirar do recurso do Estado para fazer coisas aí, então é inconstitucional também, o que o Estado vai gastar. Porque o Estado, quando prepara o seu planejamento, já coloca todos os recursos que ele tem para aquilo que ele acha que vai fazer no ano seguinte. E se vai aqui para a gente tirar recursos do Estado, já está mexendo naquele planejamento que o Estado fez, que o Executivo fez. Vai tirar de onde? Sempre fala assim da Secretaria de... Como é? Que fala muito, como é? Secretaria de... Me ajude aqui, a Secretaria que tira. Logo, a primeira que vai, não tira da Secretaria tal. Então, assim, temos dúvida muito grande. Agora, que seria bom para nós termos esse valor para utilizarmos durante o nosso mandato aqui, nas coisas que o Executivo ia fazer. Ele ia fazer aquilo ali. Então, seria a gente que indicaria no que aquilo seria feito. Então, realmente, deputado Paulo Lemos, eu acho que 24% dos 24 deputados aqui gostariam de ter essa emenda. Mas tem essas dúvidas todas aí. Realmente, eu não tenho como votar se eu tenho dúvida com relação da constitucionalidade ou não. Muito obrigado. Palavra, deputado Júnior Favache. Obrigado, senhor presidente. Escutei atentamente o relator, deputado Max da BB, e via o posicionamento do deputado Paulo Lemos. E aqui eu quero fazer essa referência ao equilíbrio, à forma com que Vossa Excelência vem desenvolvendo o seu mandato. E quero lembrar os mais antigos, os primeiros que tiveram do que eu aqui, acho que a deputada Roseli é dessa época, que na Assembleia já teve emenda parlamentar. Eu, quando na ocasião fui assinar um convênio na APAI em Laranjal do Jari, ainda na companhia do saudoso deputado Manuel Mandi, ele chegou lá e disse, olha, essa APAI foi construída com emenda parlamentar. E a Assembleia passava isso ao governo, me corrija se eu estiver errado, e eles executavam. Né? E aqui, quero dizer, senhor presidente, que acho que é um avanço isso. Se teve no passado e não mudou nada na lei de lá para cá, eu acho que isso é um avanço que a gente tem que seguir, tem que pleitear. E se dá para ajustar, deputado Max, lá na LOA, por que não deixar essa já redigido isso agora na LDO, né? E os 7% que Vossa Excelência deixa registrado no orçamento da Assembleia para subvenção, convênio, quero dizer, e aqui quero emendar as palavras da deputada Roseli, todas as vezes, e todo esse recurso que eu já vi sendo aplicado, de forma muito correta e ajudando. Eu vejo o trabalho que é feito lá nos Capuchinhos, onde o governo também tem o seu aporte. Outro dia, se não fosse o recurso da Assembleia, estaria cortando a energia de lá. E aqui eu quero parabenizar. E será que não é a forma de fazer esse ajuste através das emendas? Se nós pegarmos os 7%, lá vai dar 12 milhões e alguma coisa parecida. Por quê? Porque no estado do Pará tem a emenda parlamentar, no Maranhão tem emenda parlamentar, no Tocantins tem emenda parlamentar. Né? Então, acho que é um instrumento Deputado que a gente Júnior, precisa avançar. Pode, deputado Cacá. Deixa eu lhe falar. Primeiro, falar para Vossa Excelência, quem criou a questão de emenda parlamentar foi no governo Valdez Góes. Ele foi o primeiro governador a dar essa oportunidade a todos os parlamentares criarem
a emenda parlamentar, mas era dentro do orçamento da Secretaria da Infraestrutura. Era R$500 mil. Então, cada deputado fazia uma creche para Calçoene, era dentro desse orçamento. Então, o que o deputado Marcos falou é verdade. A única vez que a Assembleia fez renúncia de receita para o governo do Estado foi 1 milhão uma vez para a saúde, que não fizeram nada no governo Camilo. E na gestão Camilo também foi retirado, se eu não me engano, 24 milhões a menos para a Assembleia para ir para o governo do Estado, e até hoje nós não sabemos para onde foi destinado esse recurso. Então, por isso que é importante criar a PEC e as emendas ser realmente dentro do orçamento do Estado, porque a Assembleia, esse recurso que hoje o deputado Marcos propõe, diz até 7%, são os convênios que já estamos fazendo com a Casa da Hospitalidade, a PAI, dando a segurança, apesar que o deputado Paulo Lemos falou que é inconstitucional, mas pode ser discutido, a gente está procurando de uma forma mais simples para evitar que o próprio Ministério Público, a OAB ou alguma pessoa comum possa entrar contra nosso trabalho, porque, na verdade, esse recurso é público e nós estamos direcionando para aquelas pessoas que realmente há necessidade, como a Diocese de Macapá, que tem 3 creches que adotam 1.500 crianças que passaram 3 meses sem alimentação, porque houve um bloqueio do Ministério Público, achando que não deveria a gente ter esse fim, que não seria o fim da Assembleia. Em tese, até concordo com o deputado Paulo Lemos, mas aí depois de uma longa conversa, foi formatado uma resolução para a gente fazer os convênios. Então, é importante essa discussão das emendas que o deputado Paulo Lemos pretendia nesse projeto dele, nessa emenda parlamentar, nessa emenda dele. Infelizmente, hoje não vai ser contemplado, mas eu tenho certeza que o presidente da Comissão de Orçamento vai criar essas emendas e no próximo ano vai ter, com certeza, dentro do orçamento do Estado, que há capacidade financeira orçamentária para criar esses 24 milhões, para cada deputado ter R$1 milhão de emenda parlamentar. É o que tinha a falar. Obrigado, senhor presidente. Foi muito importante. E aí, vale lembrar que esse instrumento agora que o deputado Max apresenta, do acompanhamento da Receita, está perto de o Estado divulgar a lista da divisão do ICMS para os municípios, mas ninguém sabe, é os números que eles apresentam. Uma das nossas funções é fiscalizar, e a gente não sabe quanto é. Isso em qualquer governo. Não consegue acompanhar. Então, está de parabéns o deputado Max por esse instrumento, que a gente possa fazer o nosso papel, que é de acompanhar, fiscalizar. Muito obrigado. Agora está em votação o referido projeto. Primeiro vamos votar o parecer do relator que rejeitou a emenda 0018 da autoria do deputado Paulo Lemos. Os deputados que concordarem com o parecer do relator permaneçam como estão. Está aprovado contra os votos da deputada Cristina Almeida, Paulo Lemos e Júnior Favacho. Está agora em votação a emenda 001, de autoria do relator, o deputado Max, da ABB. Está em votação. A votação vai ser, não é nominal. Os deputados que tiverem de acordo com o relator, o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovado. Próxima emenda, 002, de autoria do deputado Max da ABB. Os deputados que estiverem de acordo com a emenda do deputado permaneçam como estão. Aprovado contra os votos da deputada Cristina Almeida, deputado Paulo Lemos. Está aprovado o projeto 0038 do GEA, com as emendas 001 e 002 apresentados pelo relator, com os votos ao contrário das emendas dos deputados. Senhor presidente, a palavra. Com a palavra, a deputada Roseli Matos. Mais uma vez, só lembrando os membros da Comissão Permanente de Políticas Agrárias, hoje às 15 horas nós temos uma reunião ampliada aqui no plenário. Uma questão de ordem, senhor presidente. A minha preocupação aqui, doutor Aparecido, é que nós deliberamos só sobre as emendas.
nós temos os dispositivos, artigos que não foram alterados. Só para não ter nenhum problema. Está em votação. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado contra o voto do deputado Paulo Lemos e da Cristina Almeida. Está aprovado o projeto de lei 038. Deixa eu ir embora. 3 horas eu estou aqui. Só para avisar os deputados que as sessões vão até o dia 30 de junho, porque votamos hoje o orçamento, a lei do orçamento, mas vai ficar até o dia 30 a Assembleia convocada. Um abraço a todos, tenha todo mundo uma boa tarde.